Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Viver de Loja. Meu nome é Guilherme Leão. Meu nome é João Pedro Teixeira. Eu sou o Felipe Leão. E o tema de hoje é como vender a prazo. Felipe, a Stephanie Cristina, ela deixou o seguinte comentário. Felipe, eu comecei a vender roupa não tem menos de um ano, já percebi que dá para tirar um dinheiro bom, mas o problema é que vende muito a prazo. Tem como crescer o negócio mesmo vendendo roupa a prazo? Mas espera aí, antes de responder essa pergunta da Stephanie, eu acredito que as pessoas elas precisam primeiro aprender a forma correta de vender a prazo, Felipe. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Total. Tem sim como crescer o negócio, né? Como vendendo a prazo, mas tem que ser da forma que vai fazer o seu negócio crescer e não vai travar o seu negócio no meio do caminho. Isso que é importante. Então, vender a prazo, existem várias formas de se vender a prazo. Acredito que a gente vai falar mais hoje de vender a prazo na notinha, né? Crediário e tudo mais. E existe a forma de vender a prazo também no cartão, né? Mas ao vender a prazo na notinha, existem alguns cuidados que você deve tomar para não cair numa armadilha de ter o seu negócio atrapalhado. Porque o que mais faz empreendedores pararem, negócios quebrarem, é justamente uma má gestão financeira, né? Faltar dinheiro em algum momento, porque quando você vende para receber lá na frente, pode acontecer de você de repente não ter o dinheiro. Eu tinha que comprar agora, não tenho dinheiro para comprar, vixe. Aí depois chega uma conta para você pagar, não tem dinheiro para pagar a conta. E aí o negócio começa a embolar, você começa a entrar em dívida e você tem um dinheiro para receber, mas o dinheiro não chega e você não consegue pagar. Então é isso que faz a maioria das empresas, independente de ser de roupa ou de qualquer outro tipo de coisa, quebrar. Por isso que é importante, se você quer escolher entrar em venda no crediário, você fazer isso da forma certa. Mas tem sim como crescer um negócio vendendo no crediário. E o que eu vejo também, Felipe, é que muitas vezes na cidade do interior, aquelas cidades mais pequenas, eu mesmo sou daqui de Itapuranga, no interior de Goiás, e lá o que eu percebo é que se vende muito no crediário. E às vezes aquela loja que só vende à vista, ela não vende tanto igual as outras que oferecem essa opção. A Tatiana ela deixou o seguinte comentário. Bom dia, Felipe. Fala mais sobre vender no crediário. Eu não estou conseguindo fazer tantas vendas no cartão e à vista. As pessoas querem crediário. Vale a pena? Vale a pena para essa pessoa que está começando ou só para as lojas grandes o crediário? Tá, vamos falar. A gente geralmente recomenda que a pessoa que decide vender no crediário tenha ali um capital, né, um dinheiro para sustentar mais aquele negócio independente do tempo que vai demorar para receber. Porque quando você está vendendo no crediário, você está dizendo assim, tá, beleza, eu te dou aqui essa roupa e você me paga. É como se estivesse parcelando um empréstimo para aquela pessoa, né? Se você pagou a roupa, você está dando a roupa para a pessoa e essa pessoa vai te pagar depois. Então é quase um empréstimo. Então se você está fazendo um empréstimo para a pessoa, é importante que você tenha dinheiro para estar sustentando isso, como um banco tem, né? Aí geralmente as lojas maiores, uma loja que já tem um volume de vendas, ela tende a conseguir fazer isso com mais tranquilidade. Ela tem um capital de giro maior, uma reserva financeira na conta dela que possibilita ela fazer essa brincadeira aí de uma forma mais a longo prazo, com mais gente e tudo mais. Só que também tem essa realidade do interior, que às vezes a pessoa, para ela começar a vender, para ela entrar ali na disputa, ela tem que começar a vender no crediário, né? Existem outras formas de você conseguir atrair clientes para vender mais na vista e no cartão? Existem. Mas hoje vamos falar mais então de como é que você faz para vender no crediário de uma forma que não te atrapalhe, né? O que é importante você considerar então para você ter resultado com crediário numa cidade pequena? Às vezes você está começando com R$1.000 o seu negócio lá e você vai parcelar. É importante você considerar para quem você vai vender, certo? Você levar em conta que às vezes as pessoas não vão pagar no prazo que elas dizem que elas vão pagar, né? Cidade interior, as pessoas se preocupam um pouco mais com essa questão da fama, né? Então, sim, às vezes, em cidade interior funciona mais, as pessoas pagam um pouco mais direitinho, mas sempre tem aquele pedaço que não vai pagar, né? Eu já vi gente que faz muito uma persuasão da pessoa na hora de vender. Quando ela vai vender no prazo, ela fala assim, eu vou te vender a prazo, né? Porque eu quero te vender, eu vi que você gostou da roupa e tudo mais, vou te vender aqui, mas assim, eu preciso, você vê que eu cobro um preço justo, né? A pessoa fala, eu preciso que você me pague em dia para que eu consiga manter esse preço. Então assim, a gente vai combinar aqui as datas, eu preciso que você seja cumpra o que você está dizendo, cumpra com a sua palavra, seja fiel com o que você está combinando comigo aqui, tudo bem?
Então você pega um pouco mais do compromisso da pessoa, sabe? Você não deixa aquela coisa meio assim, não, tranquilo, depois você me paga e tudo mais, tá tudo bem. Você já deixa claro as regras, né? Porque quanto mais você conseguir que a pessoa assuma compromissos de que ela realmente vai cumprir com aquilo lá, mais você vai deixando o seu negócio mais seguro. Uma outra coisa que eu recomendo muito que a pessoa que está começando ela faça é que ela cobre uma entrada. Principalmente que a primeira vez que está vendendo aquilo no crediário da pessoa, cobra uma entrada. Porque, veja, vender no crediário é uma conveniência. Facilita muito para o cliente, né? Ele gosta de fazer isso, que ele não precisa ocupar o limite do cartão de crédito dele. Às vezes ele não tem cartão de crédito, ele pode comprar a prazo. Mas se ele não tem um cartão, já é sinal assim de que pode ser que ele não seja tão bom pagador. Ou às vezes é a situação do interior mesmo, que às vezes a pessoa não tem, porque não tem lá quem ofereça serviço e tudo mais de cartão de crédito. Mas quando você decide vender ali no crediário, você pega uma entrada um pouco maior, não caia na armadilha de repente, se você tem pouco dinheiro, então leva aqui, você me paga daqui a 30 dias a primeira parcela e a outra daqui a mais 30 dias, você vai terminar se encalacrando. Tenta pegar uma entrada com a pessoa, ou se você vai deixar a pessoa pagar depois, porque você já quer que ela leve aquela roupa lá, combina para 2-3 dias para ela pagar a entrada ali, né? Pode deixar ela levar, para ela já sentir que ela já comprou, mas combina com 2-3 dias. Eu pegaria já a entrada no início, né? Pelo menos uns 40% do preço da peça ali, você pega a entrada e depois você pega as outras parcelas. Eu quando comecei a trabalhar com crediário, eu comecei trabalhando assim, 40% de entrada. Isso já reduz muito o risco. Se você precifica o seu produto em 3 vezes o preço de compra, digamos que você comprou uma coisa por 10 e vende por 30, para ficar bem fácil nossa conta aqui. E você já recebe uma entrada de 40% de R$30, 4 vezes 3, R$12. Então você meio que já pagou a compra e já pagou o frete. Então uma entrada você já, assim, garantiu que você não vai ganhar nada, né? Não significa que você vai ganhar alguma coisa, mas pelo menos você sabe que você perder também você não perdeu. Você tem ali como repor aquele dinheiro, você já repôs aquele dinheiro. Então, no mínimo, eu trabalharia com a entrada de 40% e com a precificação em 2,5 a 3 pelo menos. No mínimo 2,5, porque aí você só vai recuperar o valor de compra, você não vai nem estar recuperando o valor do frete, e o que vier para frente é o que vai contribuir com seus outros custos, que você tem outros custos, né? E com o seu próprio lucro. Outra questão é que a organização é fundamental. Se a pessoa não se organiza, tem tudo anotado de cada pessoa que ela tem para receber em cada mês, em cada dia que ela tem que ir lá e cobrar essa pessoa e receber dessa pessoa, ela vai terminar se atrapalhando. Então tem que ter um caderninho para se organizar, pode ter uma planilha de Excel para se organizar ou até um sistema para se organizar, né? O caderninho é o mais simples, a planilha de Excel já é um pouco mais avançado e o sistema é o mais top que você pode ter. Mas você pode começar ali com um caderninho que você tem todos os meses. E você começa a entender o que você tem a receber para frente, né? Então, no mês tal eu tenho, né, R$1.000 que eu já vendi ali, R$100 da parcela de um, 50 do outro, não sei o que, tenho R$1.000 para receber. E você começa a ver isso e você começa a ter números sobre o seu negócio. Não, eu vendo tanto e recebo tanto. Então é importante você ter um acompanhamento desses números para você não cair na fria de ficar atrapalhado, não cobrar a pessoa na data certa, enfim, vários problemas que podem vir do crediário, mas é possível, né? E a primeira dica mais básica é essa: tem uma entrada, né? Tem uma entrada, receba uma entrada do seu cliente inicialmente para não ficar tão arriscado. E a segunda, tenha controle sobre todas as vendas, né? Tenha controle sobre todas as vendas, sobre os recebimentos, até onde você pode ir, no sentido de, não, se eu vender para todo mundo com entrada de 40% e esse mês eu não tenho nada para receber, eu só vou comprar no mês que vem, né? Porque eu só vou receber no mês que vem. Então meu negócio vai dar uma parada esse mês. E aí pode ser que você não queira que seu negócio dê uma parada, né? Então você tem que vender um pouco à vista também, né? Um pouco mais à vista. Depois que você já tem um fluxo de recebimento, fica até mais simples. Mas você está sempre comprando. Mas no início, talvez você precisa vender um pouco. Então você vai fazer o seguinte: ó, eu só vou vender tanto disso aqui no crediário e esse tanto aqui eu só vendo à vista. Então meu limite para começar meu negócio foi R$1.000, eu tenho que vender ali R$500 no crediário e R$500 eu tenho que vender à vista para eu ter esses R$500 para estar recomprando a roupa. Né? Ou então pelo menos pegar a entrada de todo mundo ali para recomprar, não vou ganhar nada esse mês, tá tudo bem, não vou retirar nada, mas vou recomprar para já ter novidade pro mês que vem. E espero iniciar o fluxo de recebimentos, que é o fluxo de recebimentos é depois que você já tem uma rodinha que gira bem, que é a rodinha que todo mês, mesmo que você está vendendo para receber depois,
você tem ali já R$1.000 garantido de recebimento para os meses que vem e tal, você vai mantendo isso. Então, aí você vira uma bicicletinha boa de você estar pedalando nela, porque você tem sempre uma receitinha entrando. Só que se você não anota isso, não controla, você fica igual cego em tiroteio. Você não sabe para onde é que vai, daqui a pouco vem uma bala lá e aí acabou o seu negócio. Então tem que ter muita organização, né? Tudo é organização para evitar esses calotes. A organização para evitar calote. Você tem que ter um espírito de cobrança, né? Internaliza isso. Não, aqui só se vende a prazo. Ok, vou vender a prazo, gosto de vender roupa, vou vender roupa, mas eu tenho que entender o seguinte, se eu vou entrar no jogo de vender a prazo, eu tenho que ter o espírito de cobrança, né? Ou então, se realmente isso está muito longe da sua personalidade, você tem que achar alguém que tenha. Não, então eu vou delegar essa parte da cobrança para minha irmã aqui, que minha irmã sim sabe cobrar. Sei lá, digamos que seja a situação. E aí você tem essa pessoa que ela vai fazer a cobrança 1 hora por semana ali, ela vai ligar pra galera para receber, ou ela vai até as pessoas, enfim, você tem que ter e você tem que pagar alguma coisa para essa pessoa também. Então, ou você tem um espírito de cobrança, beleza, vou entrar no crediário porque só se vende no crediário aqui no interior. Ok, mas então tem que ter alguém com espírito de cobrança. Sou eu ou é alguém que vai me ajudar nessa parte? Porque tem que cobrar das pessoas. Se você não for lá receber das pessoas, ficar simplesmente esperando elas pagarem, algumas até talvez venham pagar, mas outras simplesmente não vão te pagar. Então tem que ter isso aí, tá? E claro, essa cobrança não precisa ser algo agressivo, pode ser algo suave, mas se a pessoa começar a atrasar, aí você tem que ir mudando de postura. E nessa mudança de postura, será que você vai ter o perfil? Se você não tiver, você tem que pedir ajuda para alguém. Pensando, acho que um pouco nessa possibilidade de ser uma loja mais do interior, que às vezes não tem todo um sistema informatizado e tal, que às vezes a vendendo crediário, a pessoa tem que ir lá todo mês na loja fazer esse pagamento na loja, né, fisicamente. É uma forma meio que de fidelizar, né? A pessoa vai lá para pagar uma segunda parcela, mas já aproveita, nossa, olha que novidade, você acaba fazendo a segunda compra, né? Fantástico. Acho que é uma perspectiva diferente sobre algo positivo de vender no crediário. Sim, isso é uma coisa, uma vantagem do crediário, realmente, você fazer a pessoa frequentar mais a sua loja. Se todo mês ela tem que ir lá pagar uma parcela, todo mês ela vai frequentar a sua loja. Então isso é um aspecto muito bom mesmo. E as pessoas, quando vão pagar a parcela, às vezes vão simplesmente pagar a parcela, mas dão uma olhadinha e vão embora. Mas vai ter aquele percentual de clientes que vão lá e já vão fazer uma outra compra. Então isso pode ser uma coisa boa. Mas aí tem também uma outra questão, que é o seguinte: se a pessoa vai lá comprar sempre, você tem que tomar o cuidado de você não aumentar demais o limite daquela pessoa, né? O que você deixa ela comprar, porque às vezes a pessoa começa comprando 200 com você, daqui a pouco ela tem um limite em aberto de 500, daqui a pouco ela tem um limite de R$1.000 em aberto com você, daqui a pouco ela tem um limite de 2.000 e ela simplesmente desaparece. Fica refém, né? Fica refém da pessoa. Talvez ela considere, não, essa dívida tá grande demais, é melhor não pagar fulano e passar a comprar com Beltrana. Então você tem que tomar esse risco. Como é que você faz isso? Você cria um limite inicial para as pessoas, né? Diz, olha, eu posso vender para cada pessoa e essa aqui é a minha regra, que é uma forma de eu diminuir o meu risco, né? E você comunica isso para os seus clientes. Você até explica para ele, eu sei que você vai pagar tudo direitinho, mas pode ter clientes que não tem, então eu prefiro fazer uma regra que sirva para todo mundo, porque as pessoas comentam e tal, então eu prefiro não deixar elas comentando. O meu limite aqui é R$300 por cliente. Você cria esse limite e vai. E claro, se tem um cliente ali que está com você há 1 ano, pagando direitinho, né? Ou, sei lá, 3 meses, pagando direitinho, 4 meses, você pode ir aumentando também esse limite dele. De 300 vai para 500 e tal, mas tenha ali um máximo que você atinge para você realmente não ficar na mão da pessoa. Eu falei um pouco sobre a loja ser do interior, eu estava agora pensando na perspectiva um pouco maior. Eu creio que um número grande assim da inadimplência, talvez no crediário, seja só um simples fato da pessoa não lembrar de pagar, né? Tipo assim, eu fiz esse compromisso, mas nossa, esqueci de pagar. E se você não contrata uma pessoa para fazer essa cobrança, é só o fato de lembrar, tô indo na sua loja pagar. Só isso já resolve, né? Às vezes só de você criar um fluxo de cobrança um passo a passo de cobrança, vamos colocar. Um passo a passo de cobrança, né? Você já consegue melhorar muito os seus recebimentos. Porque você cria lá um passo a passo. Um dia antes de vencer, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp para a pessoa: olha, amanhã vence sua parcela, você vai vir aqui pagar ou vai querer que eu vá aí receber. E aí, se a pessoa não responder, qual que é o próximo passo? No dia seguinte, olha, tem a parcela, ou se passou um dia de vencido, você manda uma outra mensagem. Passou 5 dias, você já liga para a pessoa: você não respondeu minha mensagem e tal. Passou 10 dias, você já vai na casa da pessoa, entendeu? Você vai fechando o cerco.
Você vai criando isso para você ter esse padrão de rotina, para você saber, não, eu sempre procedo dessa forma, e procedendo dessa forma, eu tenho inadimplência de 5%. Ou seja, 5% das pessoas que dizem que vão me pagar naquele mês, elas não me pagam, o que é maravilhoso, né? Existem inadimplências maiores e tal, que as pessoas às vezes até pagam, mas levam 2 meses atrasando e tudo mais. Mas quando você cria uma rotina, você tende a ter realmente isso mais sólido. E tem pessoas que falam, nossa, Felipe, meus clientes sempre me pagam no dia. E eu acho maravilhoso, dou parabéns para a pessoa, que certamente ela tem uma comunicação boa com esse cliente, ela tem uma relação boa com esse cliente. Mas a maioria dos casos acontece que alguns clientes não vão pagar. E quando você parte para a loja e tal, que você começa a abrir crediário, lá na minha loja a gente tinha uma inadimplência assim, de mais ou menos uns 10%, né, depois que você calculava, assim, depois de uns 5 meses, assim, quando você olhava, tinha uns 8 a 10% que a gente não recebia mesmo. Às vezes era gente que até com documento falso, a gente já viu o caso lá. Claro que é bem pontual, acontece uma vez ou outra, mas acontece às vezes, né? Então sempre vai ter uma coisinha ali que você tem que ficar mais atento para não tomar cuidado. E existem ferramentas que te possibilitam ir tornando isso profissional numa loja também. Sim, é isso que eu quero falar, que até agora a gente falou de crediário. Mas existe um vídeo aqui no canal, não sei se o Felipe lembra, mas eu acho que o pessoal lembra no canal. Como parar de vender na notinha. E lá você dá uma dica para o pessoal ir para a máquina de cartão. Mas como que funciona a questão da máquina de cartão, as taxas? É interessante para a pessoa que está começando ou não é? Explica um pouquinho para a gente essa venda a prazo pelo cartão de crédito. Beleza. A venda no cartão, a vantagem é que você tem a garantia de que você vai receber. Se o cara não pagar lá a fatura de cartão dele, é o problema dele com o cartão, né? Sim. A desvantagem é que nem todo mundo tem o cartão, então tem pessoas que eu tô com o limite cheio do cartão, aquela coisa. E você termina perdendo algumas vendas se você só vende no cartão. Mas a taxa, você pode simular ali com as várias maquininhas. Tem muita maquininha que você pode estar pedindo, mas em geral, se você passar em 4 vezes, por exemplo, sem entrada, né, você vai pagar mais ou menos uns 10% de taxa para estar recebendo aquilo lá de forma antecipada, né? Se você for receber lá, deixar pingar um mês no outro, você vai pagar mais ou menos uns 3,5% a 4% de taxa, né? Deixar receber dessa forma. Se você quiser antecipar, receber tudo no mesmo mês, mesmo tendo vendido em 4 vezes, você vai pagar 10%, 10% e alguma coisa. É a taxa que é praticada no mercado, mais ou menos essa. Mas a vantagem é que você fica despreocupado. Você sabe, eu estou pagando essa taxa aqui, você até bota no seu preço já um pouco mais alto para cobrir essa taxa, né? E você tem lá a sua venda garantida. Só que aí você vai ter o desafio de que as pessoas não vão todas ter cartão. E aí o que você precisa fazer é trabalhar outras estratégias que não seja a conveniência da venda sem cartão, da venda a prazo sem cartão, né? Da venda na notinha. Outras estratégias para também seduzir o seu cliente e fazer ele comprar mesmo no cartão. Ou seja, você pegar aquela fatia do mercado que tem cartão e vender no cartão. Mas funciona desse jeito. Agora, no crediário também tem algumas ferramentas que você pode adotar para ficar um pouco mais seguro esse recebimento. Que tem também um vídeo no canal, que é um dos mais antigos, que é o Como Vender a Prazo Sem Ser Feito de Idiota. Nesse vídeo eu falo que existem essas ferramentas, que são ferramentas de você pegar os dados da pessoa e pesquisar o CPF dele, no SPC, no Serasa, em algum local que você tenha informações daquela pessoa. Então, você pode procurar na sua CDL da sociedade, se na sociedade tem uma CDL, que é a Câmara dos Diretores, ou até na própria internet, serviços de pesquisa de SPC e de Serasa, onde você possa colocar ali o CPF da pessoa e ver, né, se ela não está devendo a cidade inteira antes de você vender a prazo para ela. Né, porque às vezes acontece, às vezes a pessoa só tem ali uma dívida com a empresa de energia e tal, que ela está ali um pouco atrasada, mas já está regularizando e tudo mais, às vezes está tranquilo, mas às vezes a pessoa já está devendo no comércio da cidade, isso é que é ruim, né? E no interior às vezes não se tem essa comunicação assim de quem não tem um cadastro, né, para você saber quem que não é, e aí você ter esse acesso é bom. E além de você consultar esses sistemas, eles permitem que você negative a pessoa, ou seja, a pessoa também não te pagou, você vai lá e negativa ela nesse sistema. Então, para a loja, é esse caminho aí. O sacoleiro, ele também, se ele quer se profissionalizar, ele pode pesquisar isso e descobrir como é que ele faz isso ali na região dele.
procurando na internet, ou mesmo indo até na CDL ou no Sebrae, algum apoio que tem na região dele, para ele descobrir como é que as pessoas lá estão fazendo para negativar e pesquisar o CPF das pessoas. Só que para você negativar, você precisa ter um documento que a pessoa realmente tem assinado dizendo que deve aquilo lá, que é o tal da nota promissória, né? A nota promissória que vende nas papelarias, se você pega, ela tem um valor legal. Se a pessoa assina lá dizendo que deve uma parcela de 50 para o mês de junho e uma parcela de 50 para o mês de julho, você tem o direito de, se a pessoa não pagar, você protestar ela, ir lá e ela negativar ela e ela ter que pagar aquilo lá para você depois. Então são alguns mecanismos que você pode usar para vender a prazo usando de uma forma mais profissional. A vida financeira de uma empresa é muito importante, né? Você tem pensando numa escala um pouco maior, né? Você tem um departamento que faça essa consulta do SPC, que faça essa negativação, que faça apenas a lembrança, né? Da pessoa vir e quitar essa dívida com você é muito importante. A depender do tamanho da loja, lá no meu caso, que a gente tinha venda no crediário, e eu não divulgava tão forte isso, assim, no início era 30% do nosso faturamento, depois foi para 40% do faturamento, nunca chegou a 50%, a gente vendia muito mais à vista e no cartão, que eram os outros, né, 50%, 60%, 70%, enfim. E a gente, nessa época, eu já tinha que ter, que a gente vendia na faixa de 70 mil por mês, eu já tinha que ter alguém nessa loja cobrando essas pessoas. E assim, a pessoa que cobrava, às vezes era a mesma que ficava no horário no caixa, então a cobrança não era tão das melhores, mas a gente já negativava e tudo mais. Então, quando eu olhava para o custo do crediário, o custo por estar vendendo no crediário, tem tudo isso embutido. O que está embutido no custo de você vender a prazo? A inadimplência, que no nosso caso lá era de mais ou menos 10%. Também estava embutido uma pessoa quase para ficar vendo isso, né? Uma pessoa só para ficar na cobrança, embora ela também fizesse algumas outras coisas da loja. Tinha custo de telefone, de ficar ligando para esse pessoal e tudo mais. Tinha que ter um sistema, a gente usava um sistema específico. Tinha alguns custos. Por que sistema? Porque era muita gente que a gente vendia a prazo, então tinha que ter um sistema para você catalogar todas aquelas vendas daquelas pessoas, né? Não bastava só anotar no planilha de Excel, que era muita gente. Tinha também o custo do próprio CDL, do sistema de SPC e Serasa lá. A gente gastava uns cento e poucos reais com consultas e negativações por mês e tal. Não era muito grande esse custo na época. A consulta, né? Cobrada, né? Cada consulta é cobrada. E aí, dependendo se é SPC ou se é Serasa, tem um preço. Eu não tô meio desatualizado quanto é que tá hoje para você consultar isso, né? Você tem que procurar com esses órgãos para saber quanto é que tá. Mas eu lembro que lá na nossa época a gente pagava em torno de R$2, R$3 para negativar. E eram 50 centavos a consulta mais básica. Tinha uma consulta mais completa que era R$2, dependendo do caso a gente fazia. Tal, mas então, e eu já soube que hoje até tem sistemas que são mais caros que isso. Então você tem que procurar o sistema que é mais em conta, né? A gente tinha todos esses custos aí, mas eu olhava e eu achava que compensava. Porque se a gente aumentou, na época quando eu só vendia à vista, a gente vendia uns 40, 50 mil, e aí quando a gente passou para crediário, a gente passou para uns 70 mil. Então assim, aumentou um pouco minhas vendas, né? Então isso foi bom. E assim, eu cobrava mais caro no crediário, então mesmo tendo a inadimplência de 10%, o preço no crediário era mais caro, 10% a 15%. Então uma coisa já compensava a outra. É importante você ter isso. E eu acompanhava muito o que eu tinha a receber em cada mês e o que eu tinha vendido em cada mês. Eu não dava um passo maior que a minha perna. Eu sabia que se eu vendesse mais do que 50% ali das minhas vendas no crediário, talvez eu não teria capital de giro para manter aquilo lá, né? E quando eu comecei bem devagarinho. Era 10% do faturamento, depois foi para 15%. A gente foi informando os clientes aos pouquinhos que tinha, até que eu falei, não dá para divulgar mais. Aí fomos divulgando mais. E então vai tudo da divulgação, né? Porque eu comecei vendendo à vista. Mas você já começa vendendo no crediário, você tem que também gerir bem o recebimento, e vendas, e entrada e tudo mais. Felipe, mas se uma loja ou uma sacoleira ela tem essa grande quantidade de vendas a prazo, isso acaba que eles têm que esperar um pouquinho mais para pegar esse dinheiro de volta que ele investiu, né? Como aumentar esse capital de giro diante dessa situação de tantas vendas a prazo? Legal. Realmente tem que ter um pouquinho mais de paciência quando você começa um negócio que você vai vender a prazo. Justamente por causa disso. Mesmo você recebendo a entrada de 40%, que vai ser o suficiente de repente para você recomprar,
você vai ter ali que esperar um mês para você receber mais uma parcela, de repente 2. Inclusive eu recomendo que você comece parcelando em 3 vezes no máximo, não passa muito disso no início não, porque senão aí você precisa mais dinheiro ainda, né? Então assim, você começou, você recebe um mês, você não deve tirar dinheiro do primeiro mês, você não deve tirar dinheiro das entradas, senão você vai ficar descapitalizado para comprar. No segundo mês, eu acho que nos primeiros 3 meses ali, eu só compraria e esperaria criar o meu fluxo de recebimentos, né? Até que você olha assim, não, hoje eu vendo 5 mil por mês a prazo, mas eu recebo 5 mil por mês também, porque é dos meses passados que eu já vendi aí. Então eu posso continuar fazendo isso, vendendo sempre em 3 vezes ali, que todo mês eu vou receber 5 mil, vender 5 mil, vender 5 mil. E aí você já tem ali um capital de giro que já vai girando, né? Já vai mais equilibrado. E aí o que você pode fazer? Você pode sempre Qual que é o segredo do capital de giro? Para ter mais capital de giro? É você tirar um pouco menos do negócio. Então você tira um pouco menos de lucro, deixa ele crescer ali, capital de giro. Só que você tem que fazer isso controlado, observando os números. Porque se você está vendendo num preço que não está legal, o que acontece? Não sobra capital de giro, porque por mais que você rode sua bicicleta 2, 3 meses, não sobra. Então é importante você ter um preço bom, que é na faixa, para vender a prazo, na faixa de 3 vezes o preço que você compra, tá? Pelo menos isso. E aí você vai girando, você vai observar que se você estiver acompanhando seus recebimentos, e a gente tem uma planilha, né, que a gente mostra como é que você acompanha recebimentos e vendas, que são 2 coisas separadas, né? Uma coisa são as vendas e a outra coisa são os recebimentos. O que você recebe no mês não é igual ao que você vendeu, mas você tem que tentar manter aquilo ali numa média. Quando você tem os seus recebimentos ali já mais certinhos, você consegue, né, tirar o seu lucro, né? Eu vendi 5 e recebi 5, então eu sei que pela minha precificação aqui, o meu custo de mercadoria foi... se for em 3, eu divido isso aqui por 3, é o que eu tenho que recomprar, o mínimo que eu tenho que recomprar. E o resto eu pago um pouquinho de custo e isso aí já é lucro. Então depois que entrei na bicicletinha de dinheiro que vai se pagando ali, aí eu posso começar a tirar lucro. Então, começou vendendo crediário, só que aí o que acontece? A pessoa vai escalando. Ela começa e ela vende 1.000 no crediário, mas no outro mês ela pega o dinheiro todo e reinveste, ela já consegue vender 2.000. Aí no outro ele investe 3.000, aí depois 4.000, 5.000. Se você está crescendo, você ainda não pode tirar o seu lucro, porque esse dinheiro ele tá te possibilitando crescer. Aí chegou em 5.000 e ficou estável em 5.000, você quer dar uma segurada em 5.000, você não vai recomprar mais, você vai recomprar só para manter os 5.000. E aí você consegue tirar o lucro. Então para vender a prazo o negócio leva um pouco mais de tempo para sobrar, mas funciona se você for organizado. Felipe, pensando na pessoa que quer, o lojista, né, que quer começar a vender, abrir um sistema de crediário na loja dele e não tem tanto dinheiro para investir num sistema automatizado, que tipo de garantia que esse lojista pode exigir? Por exemplo, comprovante de renda, carteira de trabalho ou 6 meses de carteira assinada? Você pode dar alguma dica nesse sentido? Legal, tipo para fazer um cadastro da pessoa, né, na loja. O que a gente exigia lá quando eu fazia o meu crediário? Eu fazia a identidade, pelo menos para a gente preencher todos os dados da pessoa, um comprovante de residência, para a gente ter o endereço da casa da pessoa, porque a gente fazia de conta que a gente ia lá cobrar caso ela não pagasse, né? Mas assim, o certo seria ir, realmente, né? Existem empresas, bom, depois a gente pode falar disso, que compram esses cadastros depois de pessoas que não pagaram e fazem a cobrança, né? E aí eles ficam com um pedaço, você fica com outro pedaço daquilo lá. Então a gente tinha todo esse cadastro de pessoas e no início a gente até pedia ali comprovante de renda e tal, mas se a pessoa não tinha... Você também, né? É legal. Se a pessoa não tinha, a gente até assim passava, se ela tivesse com o nome limpo no Serasa, que a gente fazia a consulta, né? Tá limpo e tem ali os documentos, pelo menos carteira de identidade e residência, a gente já passava. Mas quanto mais você aumentar isso, mais você vai ficar seguro, né? Referência também é muito bom, né? Referência pessoal, comercial. A gente falava muito assim, você tem carnê de outra loja? Às vezes a pessoa já tinha um carnê de uma outra loja, de algum outro lugar. Você pode mostrar pra gente? A gente já colocava lá, compra em tal lugar. O que muitas lojas fazem é ligar. Espera um pouquinho, a gente vai concluir o seu cadastro. Aí liga, por exemplo, liga para uma outra loja concorrente e as lojas terminam fazendo isso por amizade. Você pode me passar a informação do cliente tal?
se ele tá pagando, tá com as parcelas em dia e tá pagando direitinho. Ah, não, tá tranquilo. Não, fulano tá atrasado. E aí você não abre para aquela pessoa. Então, você vai profissionalizando a coisa, né? A gente chegou no nível profissional ali, mas poderia avançar mais. Às vezes, quando a gente ficava na dúvida de um cliente ou outro, a gente ligava. Mas, pelo meu perfil de querer os processos mais acelerados, a gente terminava atropelando um pouco isso aí. E aí, mas assim, o cara que é mais cuidadoso, certamente talvez ele tivesse uma inadimplência um pouco menor do que a que eu tinha lá na loja, né? O cadastro, ele realmente vai diminuir essa inadimplência, mas também vai diminuir a quantidade de gente que você vende, né? Às vezes a pessoa faz todo o cadastro e olha lá que o cara tá todo com nome ruim e ainda assim vende. Aí é complicado. Então você tem que realmente fazer o cadastro, ver se não tá legal, pede desculpa, infelizmente seu cadastro não passou. Várias vezes a gente teve que fazer isso, né? Às vezes a pessoa já estava com a compra separada ali de R$400 e tal, não sei o que. Infelizmente seu cadastro não passou, a gente só pode vender à vista. Aí o cara tira tudo lá, leva R$40. Então, mas acontece, né? Não tem o que fazer. E é o dia a dia, né? É isso aí. Felipe, no podcast anterior, você tinha comentado sobre essa diferença de preço, né? Um preço à vista e um preço a prazo. Como que eu faço a precificação? Você pode só reforçar pra gente como é que funciona? Quando você precifica um produto num preço à vista, você deve considerar que na etiqueta dele, se você vai vender a prazo também, tem que estar o preço a prazo, né? Então, digamos que você comprou um produto por R$40, você vai vender ele à vista por 100, mas a prazo é 120. Tem que estar o 120 lá na etiqueta. No caso de 100 para 120, a gente já considerou aí 20%, né, a mais. Se você fizer a conta, você vai ver que R$20 a mais de 100 vai ser 20%. Você poderia ser 110. No crediário, eu sempre recomendo que você trabalhe com 10 pelo menos a mais, até 20% a mais. Por quê? Porque você já está criando toda uma conveniência para a pessoa ali comprar a prazo, né? A pessoa está te dando uma entradinha ali, né, de 40% e tal, e o ideal é que aquela entrada de 40% ela já cubra meio que o que você pagou. E depois também você tem a questão da inadimplência. Quando você observar tudo que você está recebendo no crediário, você vai ver que tem coisa que você não está recebendo. Qual que é o tamanho dessa inadimplência sua? É de 5% de tudo que você vendeu e que você não recebeu? É de 10%? É de 15%? É de 20%? Então, essa inadimplência ela vai determinar meio que o preço que você vai colocar no produto na hora de vender. Então, conforme, se ela é maior, você tem que botar um preço maior. Por isso que eu trouxe aquele exemplo daquela senhora que ela falava assim, olha, eu estou vendendo aqui num preço justo, eu preciso que você pague, porque senão a gente vai ter que aumentar o preço. Se a gente começar a ter inadimplência, a gente tem que aumentar o preço. Então, meio que é a realidade mesmo da coisa, né? Então, às vezes a pessoa está ali precificando no 3, ali, vendendo ali até onde dá, porque ela está acreditando que as pessoas vão pagar no tempo correto. Se as pessoas começam a atrasar, você talvez tenha que aumentar um pouco o seu preço para conseguir ter ali embutido aquele valor ali a mais. Algumas pessoas se assustam. Teve uma vez que eu estava na minha loja que eu mostrei para uma pessoa lá o valor que a gente tinha de inadimplência, tipo, de valor perdido, acho que estava em 170 mil reais, que a gente tinha meio que perdido, assim, de valor de um ano ou mais para trás, que a gente não tinha recebido. Aí a pessoa, nossa, 170 mil, eu falei, eu nem espero receber esse dinheiro. Aí a pessoa, nossa, você não está se importando de receber esse dinheiro? Eu falei, não. Se eu receber, claro, eu vou estar trabalhando na cobrança para receber, mas por que eu não estava importando de receber aquele dinheiro? Porque ele já estava na minha previsão de inadimplência, por exemplo. Na verdade, se você olhasse bem, o valor do principal da dívida era 70 mil. Os outros 100 era meio que juros. A gente trabalha com essa questão de juros. Quando a gente tem um sistema, a gente consegue trabalhar com questão de juros. Quando você não tem um sistema, fica um pouco mais desafiador para você fazer essa conta, né? E para você explicar isso para o cliente e tudo mais. Mas você pode botar na nota promissória, inclusive, que ele vai pagar juros se ele atrasar. De uma forma bem simples ali. Se atrasar de um mês para o outro, vai ficar 10% mais caro a cada mês. E aí você deixa isso aí como uma regrinha. É uma coisa meio delicada de você lidar, mas que quando você tem um sistema numa loja, você faz e tem os juros e acabou, né? É uma coisa negociável, que depois você pode dizer, olha, sua dívida aqui comigo com juros está em R$500. Se você vier pagar hoje, eu faço 300, que na verdade você está tentando receber o principal. Então é uma coisa que te dá uma margem para negociar também. Então, vamos lá. Eu tinha 170 mil de dinheiro que eu não estava pensando em receber, mas porque na verdade era só 70, né? Ainda assim, 70 mil é muito dinheiro. Mas eu não estava tão assim, porque assim, isso representava assim, o que a gente tinha vendido em um ano, mais de R$1 milhão que a gente tinha vendido no crediário. Então, assim, era mais ou menos os 8% ali que a gente tinha de inadimplência, que eu já aceitava perder, porque eu já cobrava um pouco mais caro no crediário.
Então, era um dinheiro meio que eu já considerava meio perdido. Então, quando você faz um negócio meio programado, né? Todo mês ali eu deixava de receber, vamos dizer, uns 5 mil, né? Para chegar nesses 70 mil aí. Mas é porque eu estava vendendo ali no crediário, digamos, uns 50 mil, ou uns 40 mil. Enfim, se você fizer a conta, você vai chegar ali num valor que é mais ou menos 8% ou 10% que você estava perdendo, mas que você estava cobrando mais caro no crediário. Então, você tem que ter essa relação de, ok, vou perder um pouco, mas vou cobrar mais caro. Vale a pena? Tá valendo. Não tá valendo a pena, eu tenho que migrar minha estratégia para outra estratégia. E aí tem outras estratégias, como a gente falou, de que você não precisa vender no crediário. Perfeito. Para quem não pegou a deixa, o valor do produto está diretamente proporcional à taxa de inadimplência, hein? Essa eu vou colocar no meu dicionário aqui. É verdade. Isso aí. A gente falou muito sobre venda a prazo, afinal é o tema do vídeo de hoje, mas olha que interessante a mensagem do Andeilson, falei certo, Andeilson, Souza. Ele diz assim: Felipe, como fazer o processo inverso? Eu comecei a vender em casa a prazo e queria vender só à vista, até conseguir estruturar uma loja. E aí, Felipe, dá para vender só à vista e tirar a prazo também? Dá sim, dá para vender só à vista. Talvez venda um pouco menos, mas existem também estratégias que você pode fazer para aumentar essas vendas só de à vista, né? Aí a questão é a seguinte: no crediário, na venda a prazo, você não tem que estudar um pouquinho, aprender o que você está aprendendo aqui, também investigar a CDR, investigar como é que você faz para negativar, entender mais sobre nota promissória, organizar suas finanças, você está tendo que aprender, né? Da mesma forma, você tem que aprender como é que você faz para atrair o cliente sem ter a facilidade do crediário. Como mais você pode seduzir esse cliente além da venda a prazo? E aí é um outro conhecimento que você tem que aprender. E o que eu recomendo geralmente é que você aprenda sobre marketing, que você aprenda a captar mais clientes, atrair mais clientes, já deixando claro que as suas regras são as seguintes: eu vendo no cartão, parcelado em 4 vezes, 6 vezes, quantas parcelas você fizer no cartão, ou à vista. E você vai trabalhar esses clientes para que eles venham, e você vai ter que aprender como é que você faz, de repente, um anúncio pago numa rede como o Instagram, como o Facebook, para trazer mais clientes, pegar o WhatsApp desse cliente, trabalhar a boa comunicação com esse cliente no WhatsApp e tal, e só vender à vista, tá? Você vai ter uma parcela do mercado que você não vai atender? Vai. Mas em compensação, você vai estar fazendo algumas estratégias que pouca gente no mercado ainda faz. Pouca gente tem conhecimento dessa parte. Então você pode se destacar com relativo simplicidade em pouco tempo, através do seu trabalho profissional também nas mídias sociais. Não quero mais vender a prazo, vou vender só à vista e no cartão. Então aí o que a pessoa pensa? Não, eu tenho que vender muito barato, porque só se eu vender muito barato que as pessoas vão comprar à vista, né? Existem outros caminhos, né? Que é você realmente ter ali muita gente acompanhando os seus produtos. O que acontece? Quando você trabalha em mídia social, você passa a ter não só aquela clientela que te conhece ali pessoalmente, mas você passa a ter milhares de pessoas vendo seus produtos, né? Dessas milhares de pessoas que estão vendo ali seus produtos, suas ofertas, vai ter ali 2 ou 3 que vão comprar de você no cartão, certo? Que vão comprar à vista, estão dispostos a isso, que vão se identificar com aquele produto que você trouxe. Só que o que você tem que fazer? Você tem que mostrar não só para 1.000, mas mostrar para 5.000, 10.000, 20.000 pessoas nas mídias sociais. E quando você aprende a fazer isso da forma correta, você vê que não custa tanto assim, né? Você investindo ali da forma correta R$10 no anúncio, às vezes pode voltar para você 100, R$200 em vendas, certo? E se a gente trouxer para a realidade do crediário, que a gente estava falando de inadimplência de 10% ali, que você já considera que você perde, o investimento que você está fazendo para voltar R$100, 10 para voltar 100, na verdade é a mesma coisa. Você está investindo ali e está voltando 100. Então você tem que ter no seu preço ali algo que já pague esses R$10 também. Se você faz um anúncio bem feito, às vezes você consegue ter até 20 vezes aquilo ou seja, o anúncio custando 5% sobre o seu faturamento, né? Então, cada R$10 que você colocar, vai voltar R$200 em venda. Claro que você não vai aprender a fazer isso de uma hora para outra, que o marketing digital ele exige que você entre em prática e você aplique e vá com paciência na tentativa e erro, fazendo os tipos de anúncio, o conteúdo de anúncios que vão reverter isso em mais vendas possíveis. Mas estou só explicando que é uma outra forma também de você vender sem precisar
vender no crediário. E o mesmo acontece, por exemplo, se você quer você decide montar uma loja, você bota num ponto muito bom, né? Que ali você vai ter um gasto a mais de aluguel. Digamos, você vai ter um gasto que você não tinha quando você vendia no crediário em casa, que vai corresponder a 10% a 15% do seu faturamento, que é o custo do aluguel. Mas que vai te gerar vendas, porque vai ter muita gente passando ali, vai ter muita gente ali comprando, que compra no cartão e no à vista. E você não necessariamente tem que vender só para os seus conhecidos ali na sua rede de relacionamentos a prazo. Então, assim, existem outras alternativas se você não quiser. E você pode também fazer o quê? Um combo, juntar todas essas alternativas e conseguir um resultado cada vez maior, né? Que era isso que eu fazia. Eu tinha um ponto bom, eu trabalhava com marketing digital e eu vendia no crediário também. Então você vai unindo um pouco de cada coisa e você passa a ter um negócio crescendo. É questão de você conhecer profundamente e se profissionalizando em cada um desses aspectos. Isso não acontece da noite para o dia, isso leva tempo. Então não adianta você querer que seu negócio em um ano seja o melhor negócio do mundo, às vezes vai levar um pouco mais de tempo, né? Para alguns que já têm uma base de conhecimento, talvez seja mais rápido, com de outros negócios que já passou. Que foi o que aconteceu comigo, eu já tinha experiência de outros negócios, né? Já tinha estudado um pouco mais de marketing, então a coisa fluía um pouco mais depressa, mas vai no seu tempo, vai estudando, vai se dedicando que a coisa acontece. Show de bola, Felipe. Só para recapitular aqui, para finalizar, qual que é o passo a passo, qual que é o checklist que a pessoa tem que fazer para começar a vender a prazo? Maravilha, vamos fazer um checklist aqui então, vocês me ajudam aí também. Primeiro passo, a pessoa tem que ter um preço que venda a prazo, que contém ali um espaço para ela ter uma entrada que ela já recebe aquilo que pelo menos ela pagou no produto, tá? Então acho que o primeiro passo é ela colocar o preço certo no produto, é um preço a prazo ali que também já tenha uma inadimplência incluída ali naquele preço, né? Que é o preço que vai ser o preço padrão da loja dela, que ela, quando ela vender à vista, ela vai simplesmente dar um desconto em cima daquele preço, dizer, você quer comprar à vista, então eu faço para você um preço mais em conta, porque aí eu não vou ter custo com coisa e tal, e aí beleza. Mas aquele preço dela, da peça, tem que já incluir isso, que é um preço entre 3 e 3,5 ali, o preço que ela pagou naquela peça. Beleza? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é justamente determinar qual que vai ser a entrada quando a pessoa pagar, vai ser de 30%, 40%, 50%, como é que vai funcionar isso? Se a pessoa depois da primeira compra, ela já pode comprar sem entrada ou não, né? Se sempre, em toda compra, a pessoa tem que pagar uma entrada, então ela tem que determinar isso. Se possível, eu determinaria que toda compra tem que ter uma entrada, menos que você já está com a bicicletinha rodando, e aí você vai e faz algumas exceções, deixa a pessoa pagar depois. Estabelecer um limite, né? Estabelecer um limite, podemos colocar como passo 3 aí, estabelecer então um limite para a pessoa, qual que você vai fazer o limite para cada pessoa, vai ser de R$200, R$300, R$400, e se organizar. Acho que o passo 5 aí, procurar baixar a planilha. Passo 4, eu acho. Tá no 4, tá beleza. Passo 4, então, pegar uma nota promissória na papelaria para você usar isso. Ou, se você quiser fazer uma coisa mais profissional, tem um sistema. Você está montando uma loja, tem um sistema que tenha sistema de crediário ali. Procura um sistema que possibilite isso para você. Você emitir ali o carnezinho, imprimir o carnezinho na impressora, já sai o carnezinho lá como muitas lojas fazem. Mas enfim, se organizar para você ter 3 informações principalmente, né? Quanto você vende, que você tem que ter sempre, né, por mês. Quanto você recebe ou tem a receber para os próximos meses. E qual que é a sua inadimplência. Ou seja, quanto é que o pessoal deixa de pagar, não paga aquilo que você não paga. Tem 2 tipos de inadimplência. Tem uma inadimplência que assim, a pessoa não paga no mês, que essa não é tão grave, às vezes a pessoa só atrasa um pouco. E tem aquela inadimplência que realmente é que a pessoa não paga. Que não adianta que você faça, você não consegue receber aquilo lá. Então essa inadimplência tem que estar lá no seu número para você saber que isso tem a ver com o seu preço lá depois. Outro passo é você ter a sua rotina de cobrança. O espírito de cobrança, né? Espírito de cobrança, ou seu ou de alguma outra pessoa. O espírito de cobrança ali é uma rotina de cobrança. Qual que é o passo a passo da sua cobrança? A pessoa atrasou, ou um dia antes de chegar a parcela, você já avisa a pessoa, ou um dia, ou uma semana antes, semana que vem vende, só avisando e tal. Você fez um compromisso com a nossa loja, parcela tanto. Exatamente. Então, semana que vem eu tenho que receber de você e tal, já se programa aí e tudo mais. E aí chegou lá na data, a pessoa não pagou, até qual é a flexibilidade que você vai ter? Você vai esperar uma semana e tudo mais?
Se você está sendo muito flexível demais com todo mundo, você tem que talvez analisar que você não tenha talvez o espírito da cobrança. E aí você passar isso para alguma outra pessoa fazer para te ajudar e você paga alguma coisa para essa pessoa. Um outro passo, que eu já não sei mais qual que a gente tá, mas quem entra aí no checklist. Quem entra aí no checklist é você se associar, de repente isso é um passo mais avançado, que não é obrigatório, mas que seria interessante você se associar com alguma rede de crédito dessas, tipo SPC e Serasa, para você poder pagar ali consultas e negativações. Então isso também eu acho que seria importante. E é isso aí, ficar sempre observando teus números para ver se está valendo a pena, esperar um pouquinho antes de tirar o lucro para deixar a bicicleta rodar mais um pouquinho até chegar numa rotina de recebimentos. Com isso você consegue vender a prazo. Até você criar uma base, né, de clientes cadastrados e tudo, você leva não é a curto prazo, né, é a médio para longo prazo, né, para você ver se realmente vai compensar. Acho que tem que ter ciência de que vai levar um certo tempo para montar essa base de crediário. Leva um pouquinho mais de tempo, né? E como a gente falou, você está emprestando dinheiro para as pessoas. Então, você tem que esperar. Se você quiser já tirar lucro no início, você não vai ter dinheiro para emprestar para as pessoas e isso talvez trave o seu negócio. Então, você tem que esperar, talvez juntar um pouco mais de dinheiro, juntar mais um fluxo de recebimentos ali. Não, agora sim, eu tenho mais dinheiro, posso estar emprestando mais dinheiro. Então, aí você vai crescendo o seu negócio de acordo com o que cresce o seu capital de giro. E o fato de você estar precificando bem vai te ajudar muito nisso aí. Parece uma pergunta meio óbvia, mas se de tudo dessa checklist, o pessoal vê que não está compensando a venda a prazo, o que ele tem que fazer? Migrar somente para o à vista ou tem outras opções? Ele pode observar onde é que ele está errando. Será que ele está fazendo, quando ele faz o cadastro da pessoa lá, ele está fazendo o cadastro muito fácil, talvez se ele enrijecer mais esse cadastro, será que ele não consegue melhorar essa inadimplência dele? Ou será que ele está errando não está fazendo uma cobrança lá na frente, que ele poderia melhorar nessa cobrança? Ou será que ele está botando um limite muito grande, pode botar um limite menor? Ou será que ele está... a forma como ele está cobrando a entrada não está sendo compensado? Então, assim, ele pode ir ajustando em cada um desses pontos do checklist. Analisar os processos, né? Analisar como é que está a rotina, o processo para fazer cada uma dessas coisas, o que ele pode melhorar em cada um desses pontos. E aí, se de repente encher o saco, não quero mais vender a prazo, aí qual que é o outro mecanismo que eu vou usar, que eu vou aprender agora para conseguir migrar isso para um tipo de cliente que aceita pagar à vista? Como é que eu vou fazer essa migração, né? E essa migração ela acontece às vezes com adquirindo novos clientes, ou você explicando para esses clientes, você talvez perca um pouco de cliente. Então você tem que ter um mecanismo de você conseguir mais clientes, ou indo para um ponto diferente, que é ali, e você só dali em diante fala, não vou indo mais no crediário só para quem já é cliente antigo, a gente não está mais fazendo porque o crediário não está funcionando para a gente, não está sendo bom, e agora a gente só faz venda à vista ou no cartão. Ou você vai aprender marketing digital, vai aplicar lá, né, na comunidade Mapa do Comércio, por exemplo, é um local onde os comerciantes trocam ideias sobre marketing digital, onde a gente discute isso, como é que a gente aumenta vendas usando marketing digital. E você vai recorrer a isso para você aprender e ter uma outra caminhada para ter mais vendas, né? E nada impede você trabalhar tudo ao mesmo tempo também. Acho que esse é um resumo geral. Perfeito, Felipe. Valeu pelas dicas. Quero agradecer novamente sua presença, participação do João, todo mundo que acompanha a gente até o final novamente. Deixa lá sua sugestão, seu comentário. A gente quer saber o que você está achando do podcast. Meu nome é Guilherme Leão. Meu nome é João Pedro Teixeira. Sou Felipe Leão. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.